Instrutor Matheus Henrique, agora falando de modelos de excelência na gestão pública, ou um modelo de excelência de uma gestão pública eficaz, de uma gestão pública que seja participativa, igualitária, humanitária, que seja em os seus processos exista a humanização nesse serviço. Então eu convido você a navegar conosco por essa vereda de conhecimentos e vamos aqui discutir um modelo. É interessante que quando se fala de modelos, podemos entender como um desenho, um layout, uma maquete, uma representação que nos ajude a entender, a seguir certos princípios e certos parâmetros definidos que possamos ter êxito. Na realidade, eu não vou poder desenhar para você aqui na íntegra um modelo específico, mas nós vamos tecer uma reflexão, um pensamento que vai nos ajudar a fazer um quadro mental e ter um layout do que seria uma gestão pública eficaz, uma gestão pública excelente. E você que está fazendo o curso conosco vai poder trilhar, percorrer esse caminho. Observe quão interessante é termos em mente que para um modelo de gestão pública eficaz, um modelo de excelência na gestão pública, deve-se observar alguns princípios e algumas fundamentações. Ou seja, como seu pano de fundo é algo que não pode ser separado, é algo que não pode ser dissociado. E nós observaremos, e você vai poder corroborar aí no seu autoestudo, no seu caderno de atividades, alguns princípios norteadores para termos uma gestão pública eficaz e excelente. Observe primeiro o princípio da legalidade. Depois vem o princípio da impessoalidade ou o princípio da isonomia. Tem a ver com não fazer distinção. Isso já foi bem discutido em outros temas. Moralidade. O princípio da moralidade é um princípio de caráter ético. Ou seja, a ética é tudo aquilo que te faz bem e não me faz mal. Ou seja, é tudo aquilo que me faz bem e não te faz mal, para ser bem sucinto, para entendermos esse princípio de ética e de moralidade no serviço público. Princípio da publicidade. Se realizamos serviços ou políticas públicas para a sociedade e também, ou seja, para o povo, para as pessoas, é indissociável que se observe o princípio da publicidade, de tornar público, de tornar transparente. E o princípio da eficiência. A eficiência, só vamos atingir um modelo excelente se formos eficientes. Então, recapitule comigo. Princípio da legalidade, da impessoalidade, ou princípio da isonomia, ou seja, não ser parcial, não agir com parcialidade, para abrir um pouco aqui a nossa clareza no raciocínio. Princípio da moralidade tem a ver com princípios éticos de caráter. Respeito à moralidade, ao princípio do que é certo, do que é errado. Publicidade, tornar público, ser transparente. E o princípio da eficiência, que isso vai ser inerente aí a princípios norteadores da administração, técnica, dos serviços burocráticos ofertados, ou a eficiência nesses serviços, o pronto atendimento, lembrando que os clientes do Estado são o povo, é a sociedade, são os cidadãos. Devemos observar também alguns parâmetros que vai nos ajudar a desenhar esse layout de uma gestão pública excelente, de uma gestão pública que se tornará eficaz. A exemplo disso, pensamento sistêmico, entender a estrutura organizacional a qual você está inserido.
Aprendizado organizacional. No setor privado, o aprendizado ele deve ser constante. A atualização, até para poder gerar um ciclo de inovação, de informações e de conhecimento. No setor público não pode ser diferente. Então, esse ciclo de aprendizagem, essa atualização com os princípios da legalidade, a lei, os projetos, enfim, esse ciclo de formação, de informações, ele tem que ser contínuo na administração pública. Ou seja, capacitar o servidor é um exemplo disso. E isso, a capacitação, vai gerar a inovação. Cultura de inovação é justamente isso, a cultura do desafio, a cultura do empreendedorismo. E o bom gestor público da atualidade é aquele gestor público empreendedor, aquele que vai inovar, que vai buscar novos caminhos, é claro, com responsabilidade, respeitando os princípios da governança pública e da administração pública, mas ele vai ter a cultura do desafio, ele vai acreditar e vai buscar novos rumos. Isso é a cultura da inovação, é um gestor público empreendedor, por que não dizer? Orientação por processos e informações. Então, a orientação, o feedback, o retorno, a boa comunicação no serviço público, ela tem que ser constante, ela tem que ser eficaz, padronizada, desburocratizada, ou seja, como já dito em outros vídeos, a burocracia ela é excelente, ela é essencial, mas somente aquela necessária. Visão de futuro. No campo do setor privado, no campo da administração, nós chamamos isso de visão holística. Daí então a gente passa para outro ponto interessante, que é a visão de futuro. Está associado à visão holística, entender o macroambiente a qual o gestor público está envolvido e inserido nesse macroambiente. Comprometimento com as pessoas, comprometimento com sua gente, com seu povo, aquelas pessoas que lhe deram autorização de contrato social, ou seja, você é um representante dessas pessoas. Se você vai trabalhar no setor público, em uma empresa pública, ou em uma autarquia, nós costumamos chamar esses cidadãos de clientes. É algo que se aplica muito no setor privado, mas geralmente nesses setores a gente chama de cliente. Então os cidadãos, o povo, a sociedade, enfim, são os clientes da governança pública, da gestão pública, por que não dizer em todos os setores da administração. Foco no usuário e na sociedade. Desenvolvimento de parcerias. Nesse desenho institucional, nesse layout, é interessante o desenvolvimento de parcerias, sejam elas com outras instituições, seja ela com organizações públicas, seja ela com organizações sociais, seja ela com empresas privadas. Esse fortalecimento de parcerias pode ajudar a desenvolver uma maior eficácia e eficiência no serviço. Gestão participativa, não pode faltar. E a gestão participativa, aí então vai empregar os conceitos de publicidade, de transparência, de consulta pública. Exemplo, quando se faz uma audiência pública para explicar a respeito de um determinado processo ou projeto político que virá a beneficiar, ou seja, vai beneficiar a sociedade, o povo, os clientes. Gestão e orientação dos resultados. Então, quando se faz desenho modelo institucional de controle interno e externo da gestão pública, observando esses pontos específicos, nós podemos desenhar um layout e assim ter maior eficiência. É interessante notarmos que a gestão pública moderna, ela vai observar conceitos do setor privado e vai observar conceitos da gestão contemporânea, da gestão pública, analisando
outros governos, analisando outros setores do setor público, onde foi que deu certo, onde foi que deu errado, o que eu posso inserir em maneira de qualificação técnica e de otimização de resultados que funciona no setor privado e eu posso aplicar ao setor público. Então, observando esses princípios e essas orientações, pode sim fazer um quadro mental e desenhar um layout institucional do que seria uma gestão pública excelente. Então, convido a você e oriento não só a continuar assistindo os vídeos, mas também ler com atenção o conteúdo, desenvolver o trabalho proposto, que é o desafio tecnológico, que vai te ajudar na fixação de conhecimento. Muito obrigado pela atenção e até o nosso próximo encontro.